Boa tarde, 1h32. Quero agradecer a audiência de vocês que acompanham a programação da TV Gazeta aqui no Acre, né? Afiliada à Record TV. É muito bom ter você conosco, você que estava acompanhando o trabalho aí da equipe do Gazeta Alerta com Astério Moreira. Você agora está com o Gazeta Entrevista. Eu peço a sua audiência, além da sua audiência, eu quero que você me ajude aqui. Eu sei que às vezes eu não leio a sua pergunta e a sua mensagem. Alguns porque às vezes são agressivos com o entrevistado, e eu sempre falo aqui, a pessoa não vem aqui para o Gazeta Entrevista, nós não convidamos uma pessoa para vir para cá para ela ser agredida, seja quem for, não é? Não é razoável, não é educado e também não tem interesse público, né, a agressão. Então por isso que às vezes eu não faço, mas às vezes a pergunta tem lógica, é adequada, mas não tenho tempo, e também eu quero que você me compreenda também, não é? O Miqueias já colocou aí as formas como você pode acompanhar o programa e colocou o número do WhatsApp, não é? Qual é? 99989, eu nunca decoro, 99989-1042, tá bom? Me ajuda, hoje é o deputado federal Ulisses Araújo, Coronel Ulisses, do União Brasil. Eu não sei se o Coronel Ulisses, eu não vi ali, o deputado Roberto Duarte esteve aqui outro dia, veio com a lista de coisas que ele já as propostas, as ideias, o camarada chega empolgado, né? Vamos ver, não sei se o Coronel Ulisses tem a lista dele ou está na cabeça, né? Vamos ver com ele. Mas enfim, vamos entender como é que foi esse início, como é que está sendo esse início de trabalho lá no Parlamento Federal, tá bom? Coronel Ulisses Araújo, ele agora é deputado federal, não é um homem apenas de um tema só, né? Ele tem que ajudar a melhorar a qualidade das nossas leis para além da segurança pública e não é mais uma coisa só relacionada ao Acre. É um parlamentar federal, ele tem que pensar a federação, correto? Vamos conversar com ele, eu quero a sua ajuda, eu peço a sua ajuda, tá bom? Mas eu tenho um recado para dar para você aqui. Rapaz, está chegando uma novidade. Vem aí uma grande inauguração, mais um Mercali para você. É na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque, em frente à Praça do Juventus, no antigo Pague Pouco. E o melhor vem agora. Você vai poder comprar de verdade, pois serão 300 ofertas exclusivas apenas na loja da Getúlio Vargas. Isso que é promoção de verdade. É qualidade, variedade e preço de verdade que você já conhece do Mercali, agora ainda mais perto de você em mais uma loja. Logo mais, a gente traz a data da inauguração para vocês. Presta atenção, hein? 300 ofertas exclusivas somente para aquela unidade ali em frente à Praça do Juventus, o antigo Pague Pouco, não é? Bom, são 1h35, perdão, 1h35. Vamos iniciar então aqui a conversa com o deputado federal Ulisses. Deputado, bom, primeiro, parabéns pela vitória, não é? Quero saber de você como é que estão os trabalhos nesse início de mandato. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Meu amigo Itaam, muito obrigado pela oportunidade. Meu agradecimento à TV Gazeta, que sempre nos recepciona com muito carinho. Mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Agradecer ao povo do Acre, né, por ter nos dado esse mandato. Esse mandato não me pertence, pertence ao povo do Acre. E nós vamos lutar, logicamente, em todas as áreas. Na área da segurança, que é uma área que a gente domina, mas também nós temos compromisso na área da saúde, na área da educação, da infraestrutura e principalmente a gente quer ajudar na questão da assistência social e na geração de emprego, porque eu entendo que a geração de emprego ela faz com que as pessoas que estão sem trabalho tenham maior dignidade para levar o seu pão de cada dia para a sua casa e isso diminui a violência, a criminalidade e logicamente equilibra questões de justiça social. Bom, Ulisses, você não tem a listinha igual o Roberto Duarte não, né? Você não trouxe não a listinha? Eu não trouxe a lista porque assim, nós, quando foi no dia 1º de março, nós divulgamos nas nossas redes sociais, no Instagram, né, no Facebook, tudo que nós fizemos
no primeiro mês de mandato. E foi muita coisa. Eu tô brincando a lista com você. é muito grande. Estou brincando com você, claro. Mas que... assim, a gente tem assim, eu vou citar algumas coisas, né, que foram algumas você coisas destacaria? principais. Eu vi que tem uma das ideias guarda relação com a questão do monitoramento eletrônico. Que mudanças que você propôs? Explica para a gente. Olha, nós propomos uma PL para que haja maior controle na questão do monitoramento. Tem uma resolução do CNJ, a resolução 412. Na verdade, eles legislaram a respeito disso e a partir do momento que eles criaram essa resolução, nós tivemos um aumento de violação desse benefício, né, em 751%. Então, se nós tínhamos 378 pessoas que cortavam a tornozeleira ou violavam, né, o perímetro que ela deve ficar por uma questão de segurança, aumentou para mais de 3 mil. Então, nós entendemos que ainda impediu que a polícia venha a abordar ou questionar aquela pessoa que viola o perímetro que é estabelecido referente àquele benefício. Nós chamamos, inclusive, isso aí, no meio policial, de prisão em nuvem, ou seja, ele hoje viola, a polícia fica de mãos atadas sem poder trazê-la de volta e conduzir para o presídio. E muitas vezes as pessoas estão fora daquele perímetro cometendo algum tipo de delito, um furto, um roubo, um assalto, algum tipo de delito. E a polícia hoje, por força dessa resolução, ela apenas pode ligar e admoestar ele para que ele volte para o perímetro, mas não pode ir lá e recolher ele para o presídio para que no próximo dia útil seguinte ele possa justificar a razão, né, que seria a audiência de justificação, porque ele violou aquele benefício, ou porque ele quebrou aquele benefício. E aí o teu projeto de lei? Esse projeto ele faz com que nós temos um maior controle, uma maior fiscalização, porque existe uma política de desencarceramento. Então vai chegar um momento que todas as pessoas que eles quiserem tirar do presídio vão colocar o que a gente chama de tornozeleira eletrônica, né? Mas elas não são obrigadas a cumprir o perímetro, nós vamos saber onde é que estão essas pessoas. Ou seja, era para estar cumprindo uma pena e elas vão estar ali simplesmente de maneira aleatória em qualquer lugar que nós não vamos saber onde elas vão estar. Poderiam estar cometendo crime. Olha, nós tivemos algumas situações, e essa própria resolução também, e a lei fala sobre isso, o projeto que nós estamos colocando, onde a polícia não pode nem, só quem pode ali o monitoramento, mas a polícia, o centro integrado onde a gente liga de emergência, o 190, ela não pode nem verificar, saber onde é que está aquele preso, ou se em determinado local onde está ocorrendo o crime, se tem alguma pessoa que está sendo monitorada, se ela está participando ou não de um delito. Correto. Queria saber de você o seguinte, no Brasil nós temos já falando um pouco de segurança pública, um pouco mais focado nesse tema, no Brasil nós temos não é uniforme o desempenho das polícias militares. Tem lugares em que as polícias utilizam mais tecnologias, embora até o efetivo não seja tão grande, mas utilizam mais ferramentas tecnológicas e são mais eficazes. Sim. Eu queria saber de você o que é possível fazer, do ponto de vista legal, para dar mais uniformidade. Não sei se isso é um trabalho da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o que você poderia melhorar ali de diálogo, como é que é? Sim, a Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela seria responsável para criar essas políticas de segurança pública a nível nacional. Então, é a responsabilidade dela criar essas políticas e ela tem hoje o mecanismo, a ferramenta necessária para que isso seja implementado. Porque hoje o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, ela possui o responsável para gerir o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um recurso muito vultuoso, que pode ser e é distribuído para os demais estados. Na verdade, inclusive, criei uma frente parlamentar a respeito disso, porque a legislação diz que 50% é para a Senasp e 50% para ser dividido para os estados. Mas isso aí dá em torno de mais ou menos de 2,5 bilhões, né? E metade disso fica para a Senasp, para empregar dentro da Força Nacional daquele sistema que são 1.000 homens. E a outra metade, que deveria ser
100% para os estados, mas a outra metade dividido para 27 estados que tem mais de 500 mil Então homens. os estados ficam com um bocado menor, né? Menor, né? E aí o que acontece? Como eles ficam com esse 50%, essa ferramenta deles aí, eles podem utilizar exatamente para que as políticas possam ser implementadas de maneira padronizada. O cidadão acreano, ele está percebendo que a polícia, as forças de segurança por aqui, estão tateando o uso dessas tecnologias, mas é impressionante a força como tem. Eles são muito eficazes, quando utilizados com racionalidade, tudo. Sim. E aí eu tenho que parabenizar o Coronel Paulo César, que nós tivemos um avanço muito grande durante 4 anos que ele esteve à frente da Secretaria de Segurança Pública. Ele implementou muitas ferramentas, né, tecnológicas que estão sendo utilizadas hoje. Estive também com o atual secretário, o Coronel Gaia, já me coloquei à disposição para que nós possamos também ampliar isso. Nós queremos colocar recursos, né, de emendas para que nós possamos dar uma melhor qualidade para as pessoas que vão ser atendidas através das ferramentas tecnológicas. Você acha que o uso da câmera do corpo do policial, você acha que isso é algo que protege o policial ou você acha que inibe? Eu acho que inibe e eu não sou a favor. Não defendo, porque eu penso que estão querendo impor isso ao policial como uma forma de intimidar o trabalho dele, né? A polícia americana, que é uma referência para você, utiliza isso sem problema, não? Mas as leis americanas, ela é pró-polícia. As leis brasileiras é pró-bandido. Então não dá para termos o mesmo peso, a mesma medida, em culturas totalmente diferentes. Nos Estados Unidos, se você não chamar o policial de sim senhor ou não senhor, quando ele está sendo abordado, a pessoa já está cometendo um delito. Aqui a pessoa quer bater no policial, ela enfrenta o policial está na ocorrência, ela quer obstruir, ela quer arrancar o bandido das mãos da polícia, arrebatar, então é totalmente diferente. E eu seria a favor, logicamente, dessas câmaras se a nossa legislação mudasse, logicamente, em favor do policial que doa a sua vida em favor da sociedade, e se isso também fosse colocado para as demais polícias. Me parece que só querem colocar na polícia militar. E por que não vai ser colocado na polícia civil, na polícia federal, na polícia penal, nos demais órgãos que compõem o sistema integrado de segurança pública? Tem lógica, poderia ter colocado também. Então, uma vez que coloque em todos e a gente tem uma legislação que proteja a atividade policial, aí nós poderemos até ser a favor. Mas nesse sentido. Se ampliar para as outras forças de segurança, você pensaria 2 vezes? Não. Mesmo assim, eu ainda penso que tem que ter o fortalecimento da legislação em prol da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Penal. Por quê? Porque hoje eles não têm a proteção necessária para exercer a sua função de maneira segura. Muitas vezes ele até fica recuado, e isso tem aumentado a violência, porque a certeza que o policial militar pode ser punido em detrimento do bandido que não é punido, porque as leis protegem ele. Nós temos as nossas leis são lenientes. Nós temos hoje a ideologia da bandidolatria. As pessoas glamorizam o crime. Então, você não vê, por exemplo, a pessoa enfrentar. Vamos supor que o crime organizado está fazendo alguma coisa, ninguém vai lá, ninguém se mete, ninguém enfrenta. Mas contra o policial, todo mundo quer se meter, quer enfrentar. Por quê? Está errado. A percepção de que o policial é que é o mocinho feio. Então nós temos que mudar isso, porque isso prejudica, inclusive, a atividade policial e, na verdade, prejudica as pessoas que dependem da segurança. Todo mundo quer segurança. Nós queremos ter uma cidade tranquila, nós queremos poder passear com nossos filhos na rua, colocar aquela cadeira para sentar na frente da casa e ficar conversando, como sempre foi. Tem aqui uma pergunta a respeito de iluminação pública nos ramais, se você tem algum projeto, porque eu moro no ramal do Bujari, ramal Bujari, e nós aqui pagamos iluminação pública e não temos iluminação pública. É a Nena do ramal Bujari. Ela está querendo saber de você se existe alguma ideia ou de fortalecimento do policiamento na zona rural, enfim, se você tem algum pensamento, algum projeto em relação a isso. Olha, nós temos recursos que nós podemos direcionar para a Secretaria de Segurança Pública, para a Polícia Militar, para ampliar esse tipo de atividade. Mas essa atividade é do Executivo. Então, o Executivo é que vai ter que estabelecer as diretrizes para
para colocar, logicamente, um policiamento rural, né, um policiamento que seja no sentido de atender os ramais. A questão da iluminação também é uma situação que é muito mais da prefeitura, né, mas nós podemos, né, eu não tenho um projeto a respeito disso, né, porque não cabe a minha competência, que é legislativa. Mas nós podemos colocar recursos para isso, desde que a prefeitura e os órgãos da polícia, né, entendam que nós possamos trabalhar em conjunto. A Nívia está perguntando para você se você é a favor, como deputado federal, que os presídios sejam privatizados. Você entende que essa é uma alternativa? Eu acho interessante. Ela entende que é perigosa. Mas eu conheço muito bem o sistema penitenciário americano, tive a oportunidade de trabalhar, estudar 2 anos nos Estados Unidos, e o modelo que eles utilizam lá seria mais ou menos assim. Lá a polícia penal é lá chamada US Marshal, né? Então eles trabalham da seguinte forma: a polícia penal é utilizada para fazer as escoltas, para fazer essa fiscalização do monitoramento, né? E aí dentro do presídio eles utilizam, né, um sistema que é totalmente privado. Então dentro do presídio eu penso até que abrir e fechar cadeado para o policial penal não seria essa a função dele. A gente poderia privatizar isso aí, né? E ter uma força, se tiver algum descontrole lá dentro, a força policial da Polícia Penal poderia atuar e, logicamente, fazer as escoltas, né, e fazer tudo isso aí. Então, eu penso que teria que ser um misto, não é privatizar 100% a questão do sistema penitenciário. Seria internamente a privatização e extramuros a Polícia Penal. E, logicamente, se tiver alguma situação grave, nós temos que ter a Polícia Penal para fazer a intervenção. Tem aqui, eu queria que você respondesse brevemente, o Natan Soares está com uma dúvida que é a seguinte: Coronel, referente ao decreto do governo Lula sobre os CACs, né, que esse grupo de atiradores, colecionadores, etc., e caçadores, não poderem mais se dirigir para o clube com uma arma curta para a defesa do seu arsenal, e também a drástica redução de munições de antes de 6.000 mensais para 600 unidades mensais. Está querendo saber se a bancada federal está tomando alguma atitude para reverter essa situação. Estamos tomando atitude, inclusive estivemos na quarta-feira com o presidente Lira, né, o presidente da Câmara, para que ele já paute todas as PDL que nós temos para assustar os efeitos de praticamente esses decretos que foram realizados pelo ministro da Justiça, que a gente entende que foi como uma represária, né? Foi um revanchismo. E outra coisa, em alguns artigos desse decreto que ele estabeleceu, vai de encontro à própria legislação. O próprio estatuto fala uma coisa e o decreto está falando outra. O presidente Lira ficou de ter uma conversa com o ministro da Justiça ainda essa semana, e na segunda-feira ele vai dar uma resposta para o nosso grupo, que nós temos um grupo de deputados que são pró-armas, e Você defende isso, né? E eu fui o candidato do pró-armas. Exato. Então, você está sendo coerente com a sua base. Exatamente. Então eu participei da reunião, e dessa reunião ficou acertado que, se não for tomado, não for revertido, não for dado um passo atrás pelo Ministério da Justiça, nós vamos realmente colocar em pauta. Nós não temos medo de perder, nós temos a votação necessária para derrubar esses decretos que foram estabelecidos pelo Ministro da Justiça. No último ano do presidente Bolsonaro, a própria imprensa especializada avaliava que uma das prioridades da agenda do Executivo lá no Parlamento seria a redução da maioridade penal. Isso aí, você acha que volta para a cena ou não? Você acha que redução para 16 anos? Nós vamos... Você é a favor, certamente? Eu sou a favor, nós vamos levantar essa situação. Eu entendo hoje, nós evoluímos, né? Há algum tempo atrás... Evoluímos por quê? Você acha que reduzir a maioridade é evolução? Evolução, sabe por quê? Porque um garoto de 16 anos, há 40 anos, em 1940, quando foi feito o Código Penal, ele pensava de uma maneira, ele não tinha a mesma informação que tem hoje. Hoje ele tem toda a informação, hoje ele vota, ele escolhe quem é que vai ser o presidente do Brasil.
ele escolhe quem são os representantes dele. Então ele Isso tem referenda para ser responsabilizado. Exatamente, ele tem uma responsabilidade. Assim como eu entendo que nós deveríamos diminuir a maioridade penal, eu entendo também que a questão de dirigir, a CNH, ser diminuída para 16 anos. Eu acho que hoje, né, um jovem de 16 anos, ele tem muito mais informações, né, em todos os sentidos do que um jovem de 1940. É uma percepção, né? Ulisses, deputado, nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.